Boa noite, gente. Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, nosso Senhor. Que bom que você está aqui, mais gente chegando. Essa é a nossa segunda edição do Fórum de Reflexão que a gente está organizando aqui na Igreja Presbiteriana do Recreio. E eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui. Quem é de casa, é uma alegria ter você aqui. Quem está chegando aqui pela primeira vez, é uma alegria ter você aqui também com a gente. Antes da gente começar, na verdade, como primeiro ato desse encontro, eu queria explicar um pouquinho para você a proposta desse evento, por que a gente resolveu trabalhar nesse ano de 2019 com esse formato nos nossos encontros de meio de semana e também falar um pouquinho sobre como vai acontecer a nossa dinâmica de hoje, né? A gente resolveu no final do ano passado montar uma agenda de meio de semana para a nossa comunidade de fé que tivesse a ver com a nossa cara e com o tipo de espiritualidade que a gente procura fomentar aqui na nossa igreja, né? E uma das coisas que a gente preza muito é a relação, a construção coletiva de saber, a troca de experiência para a construção de sabedoria. E a gente pensou em organizar mensalmente um fórum, um encontro como esse, para a gente reunir pessoas e ideias em torno de temas e, sobretudo, em torno da pessoa de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. E a gente teve um primeiro encontro no mês de janeiro com o Davi Lago conversando sobre os evangélicos e as estruturas de poder, e foi um encontro muito bacana. E hoje a gente vai para o nosso segundo encontro conversar sobre uma outra interface da fé, que é a da fé com a cultura, de maneira geral. Então eu queria explicar um pouquinho para você a dinâmica do evento, como vai acontecer. A gente vai ter um primeiro momento de música e de reflexão. Na hora da reflexão, vai aparecer aqui um número de WhatsApp, um número de telefone, porque depois da fala, vai ser esse aqui que está aqui, ele vai ficar aqui na tela na hora da reflexão. Porque depois desse momento de fala, a gente vai ter um tempo de perguntas e respostas, né, para a gente horizontalizar esse espaço, já que a gente chama esse espaço de fórum. Então, se você tiver perguntas, enquanto você estiver ouvindo as canções que você ouvir, e enquanto você estiver ouvindo a fala que você ouvir, eu vou pedir para você mandar para esse número aqui, porque a gente vai conseguir trabalhar com algumas das perguntas que vão ser enviadas, e eu acho que isso vai fazer a gente crescer, a gente ganhar. Tá bom? Muito bem, sem me deter muito aqui, eu queria chamar meu amigo Marcos Almeida, por onde você quiser. O Marcos, eu vou começar pelas coisas mais importantes que descrevem o Marcos. O Marcos é um cara do reino, servo de Jesus, certo? Casado com a Débora, pai do Joaquim e da Isabel, e um grande compositor e cantor. E o Marcos tem abençoado a vida de muita gente, e vai ser muito bacana a gente poder ouvir você e conversar com você, Marquinhos, aqui nessa noite. Você está em casa, Deus te abençoe, meu brother. Ei, gente, boa noite. Tudo bem aí? Vamos fechar os olhos, vamos começar com uma oração. Respirar um pouquinho aí. E cantar algumas canções. Eu vou te dar um minutinho para você falar com Deus do seu jeito. Tornou hilário, acendeu e abriu, se espatifou o mar. O que é que ficou? Ficou um riso amarelo. E agora tanto faz o que é sagrado. Nada importa se isso tudo não for antes santificado.
lado, acendeu e abriu, se expande foi mais. E o que é que ficou? Ficou o riso amarelo, o riso amarelo. E agora tanto faz o que é sagrado, nada importa se isso tudo não for antes santificado. Aonde, hein? Bem interior do meu peito deserto, do meu peito deserto. Tô tentando ser bem honesto, tô dizendo tudo que eu penso, tão sabendo que eu lhe peço, Deus, venha teu reino, vem dentro lá fora, a tua vontade pra sempre e agora, pois tenho fome do pão deste dia, daquilo que é só teu. Venha teu reino. Você pode contar aí? Bem dentro e lá fora, a tua vontade pra sempre e agora, pois tenho fome do pão deste dia, daquilo que é só teu. Ouça minha oração, que se fez cantiga, canção pra acordar. Se Deus aceitar cantiga, minha oração, Deus não perderá jamais. Ouça minha oração, que se
que é só teu. Ouça minha oração. Levanta sua voz, vai. Deus preferiu acertar-me. Não quis os tempos que eu posso construir com as mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus. Que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Abre a porta e ele entrou em casa. Essa morada um dia será perfeição. Deus preferiu acertar-me. Não quis os tempos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada. Quem é você? Lugar de Deus. Que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. A minha janela são esses olhos que brilham. Uma coisa ela mostra que a ilumina. Amado, mudando as coisas de lugar. Dentro de mim. Dentro de nós. E eu sou casa.
lá fora medo, é alto de monte, é deserto, é vazio, morando em mim, tu me aqueces, me ensina a ser livre, Santo Espírito, me enche de alegria. E eu sou casa. Canta aí, vai. Imagine então se o seu vizinho descobre isso, hein? Que você é casa. Que Deus, de fato, como diz a sua palavra, não quis os templos que a gente constrói, por mais belos que eles sejam, como esse aqui, tão bonito. Deus preferiu você e eu. E de fato, essa música seria melhor compreendida se fosse cantada no plural. É a canção da igreja. Ele preferiu você e eu, para fazer de mim e de você, cada um de nós, uma pedra dessa grande construção. Então eu queria te convidar a fazer um exercício, ficar de pé aqui um pouquinho, esquecer um pouquinho do cansaço do dia, do trabalho, e sem nenhum constrangimento, olhar para essa outra pedra que está aí do lado e entender que você faz parte de uma comunidade, que você não está entrando na igreja, é a igreja que está entrando nesse prédio. Eu sou você, vai. Eu sou dentro de nós.
agora a ser valente. Depois a gente vai ter um tempo para conversar. Mas eu já vou ensinando para vocês que pelo menos esse refrão a gente não canta para Deus. Tá bom? Não passa essa vergonha cantando para Deus ser valente. Esse louvor é meio estranho. É Deus que está cantando para mim e para você ser valente. Não basta apenas ouvir o Evangelho. Tem que acreditar. Tem que se comprometer. Desaprendi a ouvir o som da tua boca, eterno. Que segurar no que eu fiz e revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. Agora há pouco, a igreja é feita dessa diversidade de pedras, mas para usar uma outra analogia, uma outra ideia, a igreja é uma grande sinfonia, né? É um grande coral. Cada um de nós tem uma voz, cada um de nós é importante, tem um jeitão, tem um timbre. É uma mesma música, mas ela é polifônica, ela tem muitas vozes. Então, para simbolizar um pouco isso, queria que na prática a gente dividisse as vozes aqui. Quem é de igreja batista aqui? Deixa eu ver. 3 pessoas. Não fica com medo não, gente. A gente está na presbiteriana, mas é do bem. Mas na presbiteriana também tem coral, não tem? Tem aquele negócio de dividir voz, né? A gente vai fazer bem fácil aqui. Turma da esquerda, aqui. E a turma da direita, não tem nada a ver com política, graças a Deus. É música. Então vamos lá, hein? A primeira voz vai ficar com a esquerda. Prioridade. Por causa do Neil, que Neil está desse lado e tal. O mais velho aqui, nosso ancião. E a segunda voz vai para cá, para a direita.
gente vai encher essa casa com essa verdade. A mesma verdade que Deus disse para Josué: ser forte e corajoso, atravesse o Jordão, não tenha medo de crer naquilo que Ele falou para você. Ouça a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som. Ouça a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Fácil, né? Eu posso ouvir, ouça a voz do alto a me dizer: você vai continuar cantando com toda a sua força, mas agora eu te convido a fechar os olhos e deixar que uma voz dessa entre no seu ouvido para dizer isso para você. Eu posso ouvir o som, ouça a voz do alto a me dizer: ser valente. Eu posso ouvir, ouça a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Posso ouvir o som, ouça a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som. Pode ser uma terceira, uma quarta voz, fica à vontade, vai. Ouça a voz do alto a me dizer: ser. E eu posso ouvir o som, ouça a voz. Ser e ser valente. Senta aí, meu irmão, minha irmã, e abra sua Bíblia em Mateus 28. Eu gosto de pensar a igreja como essa escola. A igreja, ela é uma escola de vida, né? E que privilégio nós temos de abrir a Bíblia aqui livremente e poder pedir a Deus que ilumine a gente, que faça a gente entender alguma coisa desse texto e que a gente consiga sair daqui melhor do que entramos, com mais disposição para servir, com mais disposição para ser além, ou para fazer além daquilo que fazemos. E espero que essa noite te desafie. Eu estou aqui por causa de um convite de um amigo, que é o Daniel, um amigo recente, que um dia apareceu lá em casa, assim, do nada, cara, assim. Você tem amigo assim, que tipo, você convida o amigo, aí ele chega na sua casa com mais dois? Então, eu não sei se vocês já ouviram falar do Guilherme Franco, acho que ele já esteve aqui, né? E aí o Gui falou assim: estou aqui em São Paulo, vamos encontrar o Jonas, vem aqui para casa e tal.
E aí ele, daqui a pouco, aparece lá. O Guilherme está aqui, manda subir, beleza. Eu abro a porta, dou de cara com o Guilherme mais 2 sujeitos que eu nunca tinha visto na vida. Um deles é esse aqui, ó, esse cara bonito. E aí ele entrou lá e a gente já parecia de casa, assim, né? E aí estava a mesa, tinha alguma coisa lá de comer, de beber. Daqui a pouco a gente estava tocando violão e trocando ideia. E é muito bom poder vir aqui a partir de um início relacional desse jeito, né? Então não estou aqui para cumprir uma tabela, para tipo um compromisso assim religioso, que ele contratou, uma prestação de serviço espiritual. Né? Que bom poder estar aqui como irmão. E muitos aqui me conhecem como artista e me veem lá no palco. Eu já estive aqui no Teatro Bradesco. Quem já esteve lá num dos shows que a gente fez aí, tá vendo? Tem umas 10 pessoas, 20, 30. E é muito legal poder estar na igreja como um irmão, né? Não é um show que eu estou fazendo, é um culto, é uma reunião onde a gente vai abrir a Bíblia, vai ler, vai orar, vai conversar, vai compartilhar algumas experiências. E tem um negócio que atrapalha a vida do artista hoje, é o tal da celebridade, né? Eu não tenho nenhum problema de usar o termo artista, porque eu entendo o artista como a Bíblia diz que o artista é. E a Bíblia diz que o artista é tipo Bezalel. Vocês lembram de Bezalel? Quem lembra? É um nome bom para pôr no filho. Bezalel, ele foi o primeiro cara na Bíblia, na história da humanidade, a Bíblia relata que foi cheio do Espírito Santo. E ele foi cheio do Espírito Santo, gente, para fazer arte, para fazer coisas criativas, desenhar, esculpir. E a Bíblia diz que Bezalel foi cheio do espírito de sabedoria, de inteligência, de criatividade, e se tornou um artista para ajudar ali na construção daquele primeiro lugar de reunião do povo de Deus. Então, o artista não é um artesão, não tem nada a ver com celebridade, entendeu? Então, é muito precioso esse tempo nosso aqui, de poder estar aqui. Muitos de vocês me conhecem como artesão, como artista, mas a arte, ela é a ponta, ela é a expressão, ela é a materialização daquilo que eu creio, daquilo que eu vivencio. E eu queria compartilhar com vocês uma bomba assim, que caiu no meu coração, que me fez entender o mundo de outra forma, e me fez escrever as coisas que eu escrevo, e me fez sair daquele posto de um religioso, né, nato, aquele cara que cumpre o rito da religião, para encontrar com a pessoa de Jesus. Eu cresci dentro de um ambiente muito religioso. Alguns aqui devem conhecer esse Testemunho de Jeová. Tem um irmão que é Testemunho de Jeová, e meu pai foi a vida inteira. Já tem uns 5 anos que ele deixou essa religião, mas eu ia ali, ficava indo, sabe, aquela coisa de ir por ir, ir porque é filho do pai que vai na religião. E aos 13 anos meus pais se separaram, e eu ganhei a alforria, né? Não precisei mais ir lá no salão do reino, e fiquei solto. Ganhei meu primeiro violão nessa idade também, com 13 anos. Montei uma banda na escola, com um nome ridículo, chamado Hawaii. E ali eu decidi que eu queria ser músico. Eu tinha uma bolsa no Senai para ser torneiro mecânico, veja bem. E aí eu, com 14 anos, escrevi uma carta para minha mãe. Eu não morava longe, eu morava na casa da minha mãe, mas eu não tive coragem. Não tive coragem de falar para ela
Aí eu escrevi: mãe, na altura dos meus 14 anos, de sabedoria que eu tinha, um homem só é feliz quando faz aquilo que gosta. E fiz uma teoria sobre isso, e falei: estou saindo fora do Senai e vou ser músico. Tal. Aí, logo depois disso, eu tive que me virar, e o primeiro emprego que eu achei logo depois disso foi em frente de casa, era uma oficina mecânica. Mas né, não tinha mesada, não tinha nada, a gente morava num bairro bem simples, a gente ali custando para pagar aluguel, aquela coisa toda. E aí fui trabalhando ali, depois já aprendi um pouquinho mais de música, abri uma escola de música aos 16 para 17, e foi a época que eu conheci a igreja evangélica. E eu digo que eu conheci a igreja evangélica e depois que eu conheci Jesus, assim, né? Porque eu tinha maior dificuldade. Imagina só, um testemunho de Jeová entrando na igreja evangélica que só fala de Jesus o tempo inteiro. E a vida inteira você cresceu ouvindo falar sobre Jeová. Aí eu ficava sem saber para quem falar ou com quem falar. E aí tinha os irmãos mais do fogo que cantavam aquelas músicas. O varão já vem chegando. Aí eu ficava confuso, assim, mas ficava muito biruta, porque um só falava do Espírito Santo, o outro só falava de Jesus, e Jeová ninguém falava mais, entendeu? Então foi um processo, assim, até eu entender, sabe? Aí eu acho que eu fui converter mesmo, assim, uns 3 anos depois, mas já tocava no louvor, já namorava as meninas da igreja, e ver um cara tocando violão, o pastor já fica doido, porque não tem músico, aí chama, não quer saber se o cara crê ou não crê, né? Se está pegando ou se não está pegando. E aí aí não tem jeito, cara. Nisso eu sou bem presbiteriano, não mesmo. Quando Deus quer pegar você, meu filho, não tem jeito. Vai ter um encontro com Ele. Quem sabe essa noite? Quem sabe essa noite, assim, que tipo, é do nada, cara. É do nada. Entendeu? Você pode dançar na presença de Deus, orar e falar, tentar convencer Ele e tal, fazer cafuné, mas é na hora que Ele quer, né? Porque ninguém aqui tem a condição de achar Deus, a não ser quando Ele nos acha, quando Ele nos encontra. Sou presbiteriano, tá vendo? E aí, só que aí, gente, o pessoal não conta o seguinte: depois que você converte, o mundo fica muito esquisito para você, né? A sociedade fica estranha, os amigos ficam estranhos, tudo fica esquisito. E aí, até você entender quem é você nesse mundo estranho e o que você tem que fazer, na minha vida, pelo menos, demorou um tempo, né? Eu estava contando um pouquinho para o Daniel a história, passei pela Igreja Batista de Contagem, na época que ela estava tendo aquele boom do mover de adoração, Antônio Cirilo, quem lembra aí? Todo mundo, né, do mover aí, né, aleluia, né? David Keelan, né? Aquelas músicas que os mais sábios e teólogos chamavam de mantra, né, que ficava 3 horas ali falando: Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, sem saber que a igreja lá no século III hospedou um movimento místico que chamava Paz do Deserto, que ficava assim também lá no deserto, e a gente lê os livros dele hoje, acha um barato, mas não sem mencionar, claro, que o estilo de adoração deles também se parecia muito com essas repetições. E aí eu fiquei assim, olha só o background, eu venho do Sistema de Jeová, tem lá um encontro na igreja do bairro Batista, depois tem a igreja Batista de Contagem, o fogo está caindo. Aí eu entro para a faculdade, e sempre muito tímido, quietinho na minha, ouvindo tudo. Eu falei assim: gente, está faltando alguma coisa lá no que me ensinaram, porque não me ajuda muito aqui, né? E começou a crise da faculdade, né? E graças a Deus eu sempre tive pessoas perto de mim, mestres, e que me davam livro, que me davam um conselho, e caiu na minha mão
um livro do Franz Schaeffer. Você conhece Franz Schaeffer? Vou falar? Um menino novo, está começando. Já partiu dessa para melhor, gente. Franz Schaeffer. Deixa eu ver só quem conhece aqui Franz Schaeffer. Hein? Morte da Razão, né? Nossa Deus, aquele livro salvou minha vida. Então, só que é o seguinte, eu lia Franz Schaeffer frequentando a Igreja Batista de Contagem. E aí eu virei essa mistura, assim, que eu não sei como é que é. Eu sou pentecostal, presbiteriano, presbiterional, pentecostariano. Não sei, eu só sei que o Espírito Santo ele age mesmo e que existe uma resposta que não ofende o cérebro da gente para esse mundão que está aí. Então existe a possibilidade de crer e pensar. É o que o Schaeffer falava, né? Uma fé que pensa e uma fé que pensa, ele fazia um trocadilho, e uma razão que crê. É isso que ele falava. É possível, então, e isso mudou minha vida, e eu comecei a ler a Bíblia também de outro jeito. É muito importante isso que eu estou dizendo, porque ninguém lê a Bíblia sozinho. Né? Aí você fala, não, mas eu leio com o Espírito Santo. Beleza, mas tem um cara que te deu um livro, tem um cara que você ouve lá na sua igreja, que falou umas coisas para você, e que juntando tudo é uma moldura específica que você usa para ler o texto. Então, eu vou ler esse texto dentro dessa minha experiência. Né? E talvez, eu espero que isso aconteça, isso te ajude. Né? Te ajude a aplicar aí no seu dia a dia. O texto é famosíssimo, Mateus 28, 18, diz que poucos minutos, ou pouco tempo antes de Jesus subir aos céus, voltar, ele reúne os seus discípulos e fala assim, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso é muito importante quando a gente pensa sobre culto e cultura, quando a gente pensa sobre as implicações da fé no dia a dia. Porque parece que, ao frequentar muitos os cultos, os encontros evangélicos, que Deus ele aplica o seu poder, ele revela a sua glória quando a gente está junto e quando a gente se encontra num lugar chamado igreja. Às vezes isso acontece na cabeça da gente, que a gente vai para ter uma experiência com Deus, alguma coisa assim. Só que isso vai sendo repetido à medida dos anos, e você vai crescendo ouvindo isso, que você vai à igreja buscar Deus, você vai ouvir a voz de Deus no lugar, que quando você tem sua primeira crise, como eu tive lá na faculdade, você fica sem saber o que Deus tem a ver com a faculdade. O que Deus tem a ver com o dia a dia nosso, com a segunda-feira, depois do culto. Então, pensar nessa primeira frase de Jesus é muito importante. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso se relaciona profundamente com aquilo que Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 1, que Jesus ele reconcilia todas as coisas, quer as visíveis, quer as invisíveis. E nós, como crentes místicos brasileiros, nós gostamos mais das coisas invisíveis. Nós gostamos mais daquilo que não dá para ver, daquilo que não dá para pegar. Mas o Evangelho de Jesus diz que Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele reconcilia as coisas visíveis e invisíveis. Tudo foi feito por Ele, por causa dEle e para Ele, para em tudo ter a primazia. O texto de Colossenses diz. Então, a primeira coisa que eu queria colocar antes da gente conversar aqui
É Nívia? Nívia? Acertei. Caramba. A Nívia é professora, né, de música, de artes visuais, na escola pública e particular. Pública. E o Daniel também vai conversar com a gente. E você já pode ir pensando em alguma coisa, alguma pergunta para a gente bater um papo. Eu não quero ficar só falando. Mas a primeira coisa que é importante a gente ressaltar, o Jesus da Bíblia é o Jesus que tem toda a autoridade, nos céus e na terra, a respeito daquilo que vemos e daquilo que não vemos. Isso é tão importante, gente, que uma vez eu estava em Manaus, num desses congressos, assim, nessas conferências de adoração, isso perto do ano 2005, 2004, 2005, e eu era o único ministro de louvor lá, né? E tocava de manhã, de tarde, de noite. Meu dedo já estava sangrando, assim, já estava assim, quase tendo uma morte, assim, por tanto tocar violão com aquelas cordas horríveis do meu violão. E teve de tudo, teve batismo no Espírito Santo, teve ministração da palavra, teve de tudo. Só que como todo encontro cristão, ele começa e termina. Já parou para pensar nisso? Que essa reunião vai acabar? Todo encontro cristão começa e termina. E terminou, né? Acabou. As pessoas tinham que ir embora, tinham que trabalhar no outro dia e tal. Acabou, chegou segunda-feira. Só que aí a gente que estava lá ministrando, tocando e tal, nós estávamos hospedados na casa de um casal muito bem sucedido lá na cidade. E eles levaram a gente para comer, e aí tem aquela primeira crise evangélica pós-culto, onde comeremos, pois... a grande crise evangélica depois do culto. Vamos comer aonde? Aí fica 3 horas ali e vai comer no cachorro-quente mesmo, que é a única coisa que está aberta e tal. O mais engraçado é que faz aquelas mesas enormes, né? Junta. E você só conversa com 2 ou 3 pessoas que estão na sua frente, né? Aí faz o garçom pegar as mesas, juntar. Enfim, aconteceu tudo isso como acontece todo domingo. E comemos e começou a bater aquela depressão, né? Cansaço, sono, final de uma conferência. E aí fomos para casa. E essa cena nunca mais saiu da minha cabeça, porque a dona da casa estava logo na minha frente, eu depois dela e a turma atrás, e ela foi abrir a porta, colocou a mão na maçaneta assim, colocou a chave lá, virou e deu uma suspirada assim que nunca mais saiu da minha cabeça. Ela fez assim: voltar para a vida real, né? Gente, que negócio mexeu tanto comigo que eu fiquei assim. Eu entrei assim, fui dormir, fiquei pensando ali na cama, pensando, o que é a realidade para ela? O que é o real para ela? Será que aquilo que a gente viveu lá é tipo Nárnia? É tipo que a gente entrou dentro do guarda-roupa e viu duendes, viu unicórnios, viu... E voltamos, fechamos o guarda-roupa. Será que a fé, carismática ou não carismática, ela é uma grande de uma fantasia, e é bom, porque aí a gente tá meio cansado desse mundo, aí você vai lá, viaja e tal, isso aqui, aí volta para a realidade. Ou, tipo assim, realidade para ela é uma coisa muito ruim. Muito ruim, cara, porque ela deu uma suspirada e falou assim: meu Deus do céu, vou voltar para essa realidade. E aí eu comecei a ler mais intencionalmente, mais intensamente a Bíblia, buscando quebrar, assim, lá no meu coração, algum resquício dessa esquizofrenia.
que faz com que a nossa fé não seja aplicável ou aplicada. E um certo escritor, teólogo, historiador chamado Justo Gonzalez, ele tem um livro chamado Evangelho, Culto e Cultura, um negócio assim. E lá ele explica essa etimologia da palavra cultura. E no dia que eu li isso, eu falei assim, cara, que coisa louca, que legal. Porque cultura vem de culto. Cultura, na verdade, gente, é o resultado do cultivo da nossa fé. É de como os cultivamos na vida, no dia a dia, a nossa fé. Cultura não tem a ver com a pessoa ser culta, saber francês, inglês, espanhol e ir ao cinema mais underground do mundo. Não, é o jeito de ser gente. O Rubem Alves falava isso. Cultura é jeito de ser gente. E qual que é o nosso jeito de ser gente? Qual que é o jeito evangélico de ser gente? Qual que é o jeito do seguidor de Jesus ser gente? Como que isso é materializado? Como isso ganha forma, ganha gesto? Eu acho que é impossível responder essa pergunta sem ter em vista que o Jesus que nos salvou é esse que reconcilia todas as coisas, visíveis e invisíveis, que tem poder, tem autoridade, tanto no céu quanto na terra. O texto continua dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O evangelho é punk, gente. Porque se fosse só para a tribo que a gente curte, ia ser moleza, né? Só na língua que a gente gosta, ia ser fácil. Mas o evangelho é para todo mundo, todas as nações. E esse todo vai se repetindo, porque ele começa dizendo que tem toda a autoridade e que esse evangelho é para todas as nações. E a gente pensa nação, pensa um negócio difícil, mas o texto lá na raiz diz etnia, diz grupo, diz tribo. É a turma do skate, é a turma do forró, é a turma do reggae, é a turma do punk rock, é a turma da música clássica, é a turma que fala francês, inglês, blá, blá. Para todo mundo. E então ele fala: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí caiu a ficha para mim, o testemunho de Jeová se converte aqui. Porque é Deus por inteiro. E Deus é uma comunidade. E nosso gosto por gente, por estar junto, vem dele, porque ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. A gente gosta e a gente só se sente pleno quando a gente está acompanhado, quando a gente está perto de alguém. Porque nós nascemos para compartilhar, e a Bíblia fala que é para batizar o crente, o seguidor de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus por inteiro. Ensinando-os a guardar o que, gente? O que está escrito aí no texto? Todas as coisas. E aí fica mais difícil ainda. Porque eu sempre tive muita dificuldade de falar. Isso aqui agora é um milagre. Eu parar assim e falar e tal. Ainda mais na presença de Neil Barreto. Aí eu ficava assim, meu Deus, tem que falar, tal, ensinar o evangelho, todas as coisas que Jesus falou, eu não sei nem metade e tal. Eu vou começar a ler a Bíblia, então, para saber o que Deus falou, o que Jesus falou. Só que começou a cair a ficha, que não é você aprender o que Deus falou, o que Jesus falou, todas as coisas que Jesus falou. O texto fala, ensina a guardar. E como é que ensina alguém a guardar alguma coisa, gente? É pondo para dentro primeiro. É guardando primeiro. É jogando lá no terreno mais escondido que é o seu coração.
e esperar isso brotar, esperar isso virar gesto, virar comportamento, virar atitude. Não é sobre decorar versículos que Jesus está falando aqui. Porque isso seria fácil. O cara que tem boa memória e boa retórica entrava para o céu rapidão. Nem pagava pedágio. Agora pensa num cara tímido, ou num cara que é gago, ou um cara que não tem boa memória, um cara que é analfabeto, sei lá. Fiquei imaginando isso. Não é sobre boa memória, não é sobre boa retórica, não é sobre ter um bom discurso calibrado, saber escolher bem as palavras. É sobre fazer aquilo que nós fazemos quando queremos ensinar alguma coisa para os nossos filhos. Porque se você fala para ele assim, não joga essa meia no chão, guarda na gaveta, e o filho vê você fazendo isso um dia, jogando a sua meia no chão, no meio da sala, acabou. Acabou o ensinamento. Porque ensinar a guardar é guardar primeiro. E a espiritualidade que desemboca numa cultura é uma espiritualidade de gente corajosa, de gente que topa esse desafio de viver e de ser antes de aparecer, de ser antes de apontar o dedo, de ser um peregrino, de ir aprendendo, de ir ensinando. E por isso que a igreja existe, porque são todas as coisas e ninguém consegue deter todas as coisas. E aí eu aprendo um pouco com o Ney, eu aprendo com o Daniel, aprendo com você, enfim. E a gente vai crescendo. Porque eu vi como é que o evangelho é encarnado. Eu queria terminar rápido, mas não consigo, eu fiquei lembrando de algumas histórias. Quem já ouviu falar de Elben César? Pode levantar, presbiteriano. Levanta a mão. Isso. Ultimato, revista Ultimato, alguém já ouviu? Já, então. A Ultimato foi criada pelo reverendo Elben César, que já faleceu, tem uns 3 anos. E eu tive a honra de conhecê-lo, de andar um tempo com ele lá em Vila Velha, passamos uma semana junto. Gente, pensa, eu vou contar isso com muita vergonha, mas eu que fiz o contato com o reverendo Elben, para levar lá na igreja. Hoje eu moro em São Paulo, mas morava em Vila Velha, e o pastor Simonton, que é o meu sogro, pastor da igreja, fez uma série só com os dinossauros da fé, assim. O critério era ter mais de 60 anos. E aí, falei assim, não, vamos lá, Shed, Elben César, e aí veio um pastor que evangelizou ele, e enfim, e aí eu fiquei responsável por falar com o Elben. Aí mandei e-mail e tudo mais, e combinei com ele dele ir, só que ele não queria ir de avião. Ele morava em Viçosa, no interior de Minas. Ele falou assim, não, eu pego um ônibus, é muito melhor, muito melhor. Eu falei, beleza. Aí ele falou comigo assim, quando eu chegar lá, só me passa o endereço do lugar que eu vou ficar, que eu pego um táxi. Aí eu, que isso? Jamais. Eu vou pessoalmente buscar o senhor. Aí, tem certeza? É muito cedo. Eu falei assim, por favor, pastor, deixa eu buscar. E aí, ele chegaria na segunda-feira, passaria a semana lá, porque ele estava escrevendo aquele livro dele sobre Calvino. E no outro domingo, então, ele pregaria lá na missão, lá na igreja. Então, segunda-feira, estava lá, feliz da vida, que eu ia buscar o mito, o verdadeiro mito, Elben César. E aí, só que o culto no domingo anterior terminou tardão, aí teve aquela coisa toda que eu já falei para vocês, sair para comer, blá, 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 blá. Cheguei tarde em casa e dormi, como uma criança, assim, feliz da vida. Acordei, tipo, cedo, assim, não sei porquê. Tipo, 6h30, eu estava de pé, assim, com a sensação que eu estava esquecendo alguma coisa. Fui escovar os dentes, não sei o quê, aí eu... Hoje é que dia?
Segunda-feira. Gente, eu cuspi assim a pasta de dente, saí desesperado, peguei a chave do meu carrinho lá e saí assim, igual um louco. Só que já era tipo assim, 7h30, hora do rush, assim, a ponte engarrafada. Meu Deus, isso foi um desespero, gente. Eu cheguei lá, tipo assim, quase que 1 hora depois. Estacionei na vaga do táxi. Um testemunho cristão maravilhoso. Desci correndo. E aí, falei, aviação São Geraldo, cadê? Deixa eu ver se eu vejo um velhinho assim, cabeça branca. Cadê? Não tinha ninguém. Aí eu fiquei mais louca ainda, eu não sabia, o coração estava aqui já, assim. Blá, blá, blá. Aí eu saí nos táxis assim, você viu um senhor cabeça branca aqui e tal, desceu, tipo... Os caras, tipo, sei lá, passa tanta gente aqui. Aí, meu Deus, isso também não serve para nada, não serve para dar informação. E eu peguei o carro e falei assim, gente, ele não está aqui, rodei umas 2 vezes. Eu respirei assim, meu Deus, me ajuda. Onde ele está? Vamos ver aqui. Se eu fosse ele, o que eu faria? Aí você, voltaria para Viçosa? Acho que não. Sabe, eu acho que ele iria na igreja que o chamou. Aí eu falei, pô, deve ter sido isso, então. Aí eu voltei para Vila Velha, fui na igreja. Aí quando eu cheguei lá, tinha o Jonathan. Jonathan é o serviços gerais lá da igreja, maior figura. Aí me viu chegando assim com o meu carrinho, assim, ê, Marcos, esqueceu o velho, hein? Aí o quê, Jonathan? Você pegou ele? Ué, ele ficou ligando aqui, falou que alguém chamou ele para vir para cá, nunca vi na vida, nunca sei quem que é essa pessoa. E aí a Carlinha, que é a secretária, falou assim, eu acho que é o próximo pregador do domingo que vem, vai lá ver o que é, o Marcos é doido. Aí eu fui lá com a Kombi da igreja e o velhinho estava com um monte de mala, cheio de livro, que velho é esse? Ele levou umas 3 malas, gente, só que não era de roupa, não. Era de livro. Aí eu falei assim, umas malas sem alça, nem rodinha tinha. E tal, eu falei assim, meu Deus, onde é que você deixou ele, Jonathan? Eu deixei lá no hotel, ele está lá. Aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso pelo menos passar lá para ver se é verdade isso mesmo, se ele está bem. Aí eu falei assim, gente, porque tem uma coisa que eu detesto na vida, ou detestava até então, é que alguém me faça esperar. Você marcou um horário, aí você, né? Vamos lá, busca lá, por favor, né, no horário. Depois disso, eu posso esperar, gente, a eternidade, que eu não vou ficar nervoso. Porque eu cheguei no hotel aí, já assim, sendo curado, né? Aí eu falei para o recepcionista, tem um senhor chamado Elben César que está aqui, hospedado dele. Já, peraí. Sou Elben? Não, eu só quero saber se ele estava aqui. Ele tá. Já está descendo? Tá bom. Aí, ele já está descendo, senhor? Aí eu, não era isso, era só para saber. Aí, gente, eu estou lá esperando. Aí demorou. Aí minha cabeça ruim, ó. Eu falei assim, ele está pagando, ele tá fazendo eu pagar, ele está devolvendo a mesma moeda. Olha só a cabeça de pecador. Gente, mas nesse dia eu aprendi o que é perdão. Aparece Elben César, conversando com um cara que ele conheceu no elevador. Está falando, e com... tem que segurar para não chorar. Ele estava com um monte de revista Ultimato, 2 livros e 3 latas de doce de leite, assim. Que ele veio de Viçosa, e Viçosa é conhecido mundialmente por causa do doce de leite. Aí ele me viu, e eu com a vergonha, eu estava assim, reverendo Elben. Aí ele, Marcos, que bom que você veio. Eu trouxe esse doce de leite aqui para você, esse aqui é para o Simonton, esse aqui é para o Shed, que ia vir na outra semana. E essas revistas também são... E eu fiquei assim, gente, paralisado.
E eu falei assim, me perdoa, reverendo, isso nunca aconteceu comigo, eu deixei o senhor lá. E ele, por favor, não vamos tocar mais nesse assunto, que passou, passou. Aí eu falei assim, mas, filho, que passou, passou. Toma o doce de leite, como é que tá as coisas aí e tal. Eu falei, gente, esse cara é Jesus. E aí eu descobri, gente, o que é perdão. Perdão para mim, hoje, tem gosto de doce de leite de Viçosa. Você está entendendo o que é guardar o que Jesus fala? É guardar de tal forma que isso vira gesto, isso vira música, isso vira arte, isso vira algo que dá para tocar. Então, para terminar, o texto fala isso, ensina a guardar todas as coisas, e o mais lindo está no final. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Toda autoridade, todas as nações, todas as coisas, todos os dias. Vamos ter uma palavra de oração? Feche seus olhos enquanto a Nívia sobe. Quem quiser pode se levantar e fazer uma oração, fique bem à vontade. Agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado com a nossa vida, pelo teu amor, pela tua graça que se expande entre nós, fazendo com que possamos entender o teu querer, entender os teus projetos, entender, Senhor, tudo que tu tens para cada um de nós. Queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de conhecermos mais de ti através da simplicidade da tua palavra, através da simplicidade da música, da arte, que possamos ter sempre nossos corações voltados ao Senhor, certo, Senhor, que todas as coisas provêm de ti, todas as coisas que são lícitas, e que assim, Senhor, possamos caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, como acabamos de ouvir, Senhor, ensinando todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Que sejamos instrumentos nas suas mãos, Senhor. Mais uma vez, Pai, obrigado por esse momento, pela tua igreja, pela vida do mar. Senhor, que o Senhor continue a nos guardar, a nos falar, a nos orientar, para que sejamos instrumentos vivos. Fica com a gente, vamos a tua paz e vamos te Gente, como nós falamos no começo, o Daniel falou, primeiro, obrigado, viu, Marcos, pela fala. O Marcos, ele tem um projeto, você pode pesquisar depois, conversar com ele, chamado Culto e Cultura, né? E um dos incentivos que esse projeto traz é dialogar a respeito desse tema envolvendo os irmãos da comunidade. Então, o Marcos está aqui, o Daniel também, e a Nívia, que é membro aqui da nossa igreja, caminha com a gente e trabalha, é formada na área de artes e educação, mestre, trabalha nessa área também, no município e no estado, também vai juntar aqui com essa turma para responder algumas perguntas. Nós recebemos boas perguntas, infelizmente não vai dar para ler todas, mas eu vou mandar para o Daniel depois, ele responde uma por uma, tá? Já que eu estou indo embora, ele faz esse trabalho. E primeiro uma rodada rápida aqui, tipo programa da Xuxa, né? Marcos, Nívia e Daniel, o que mais te encanta no universo da arte e o que mais te encanta na cultura brasileira? O que mais te encanta no universo da arte e o que mais te encanta na cultura brasileira? Receber honras. Sobre a arte, eu acredito que o que mais me encanta é o olhar da experiência. Um pedagogo e artista, Jorge La Roça, ele fala de experiência do lugar que não é só aquilo que passa pela gente, mas o que nos toca e que nos atravessa.
E eu gosto de olhar para a arte como essa possibilidade de ser atravessado pelo sensível das coisas que estão à nossa volta e, para além de um olhar objetivo, perceber o mundo através dos sentidos, né? Através da estética. Eu acho que isso me encanta e de ampliar repertório, né? Acho que isso também me levou à educação, né? Essa possibilidade de olhar para a arte como ampliação de repertório, né? E a cultura brasileira o Marcos falou um pouquinho sobre a cultura, né, desse lugar, e eu costumo falar com os alunos que a cultura é esse lugar que nos faz ser iguais e diferentes ao mesmo tempo, né? E o que me encanta na cultura brasileira são as diversas possibilidades, né, e significações de cada lugar, de cada povo, e que a gente consome no conhecimento de cada uma delas. Acho que é isso. Muito bom. Eu quero responder essa pergunta dando 2 exemplos, né? Então, assim, na música, me encanta muito a canção, né? Eu lido com a canção o tempo inteiro. Então, ouvir o trabalho do Milton Nascimento sempre me emociona, do Elomar Figueira de Mello. É sempre muito, muito forte ouvi-los para falar do repertório brazuca, né? E eu tô com a Nívia nisso. Assim, o que mais me encanta e o que torna o Brasil único é justamente que não existe um Brasil, né? São Brasis. E o que mais me encanta no Brasil é poder ver, e hoje mais claramente, de forma mais materializada, a expressão na arte, na música, no jeito de escrever daquele que segue Jesus. Acho que a minha busca é tentar ver sempre, não o diabo na cultura, mas ver onde é que está Deus no meio desse caldeirão. Bem, eu só quero explicar que eu estou aqui na cota, né? Que eu sou o único que não sou artista. Eu vou falar pela cota de pastores. Daniel toca muito bem violão, David Keelan, repertório completo. Então eu vou falar como apreciador, certo? Eu acho que o que mais me encanta na arte é o fato dela não ser passível de uma avaliação só, né? A capacidade que a gente tem de olhar para uma mesma produção artística de qualquer natureza e fazer N leituras, infinitas leituras, né? E não só pessoas diferentes, uma mesma pessoa às vezes se depara, né, com uma expressão artística e faz leituras diferentes de acordo com o momento que ela está vivendo. Então eu acho isso uma coisa assim encantadora na arte. E no que diz respeito à cultura brasileira, acho que a capacidade que a gente tem de fazer arte e beleza de um solo tão sofrido, eu acho que isso é uma das coisas mais impressionantes para mim na cultura brasileira, né? No meio de uma gente tão sofrida, a gente conseguir, e de uma história, de muita beleza também, mas de muito sofrimento, a gente conseguir fazer, os artistas, eu estou na cota, conseguirem fazer emergir coisas tão lindas, né? Bacana. Pegando o gancho dessa perspectiva da cultura, tem 2 perguntas aqui que eu vou tentar mesclar. Uma e aí vocês vão respondendo aí, quem quiser responder. Por que a igreja tem tanto medo da cultura e tem um processo histórico numa tentativa de proteger o evangelho da cultura? Às vezes é até um termo usado, né? E a outra pergunta, que também caminha nesse sentido, é que há uma separação dos cristãos em relação à cultura, né? Uma suposta separação ou afastamento, que gera uma impressão de que o evangélico é um sujeito sem cultura, feio, sem graça, triste, atrasado, e essa caricatura evangélica é sempre tratada de uma forma assim anacrônica, né? Fora do seu tempo, fora do seu mundo, fora do seu contexto. Então são essas 2 perguntas e irmão, queremos ouvi-los. Posso? 2 palavras aí, né? Atrasado. A gente tem a impressão de que a gente sempre
está copiando aquilo que foi copiado da cópia que chegou no Brasil, né? Então, é um delay muito grande. Isso é verdade, em grande medida. Outra palavra é separado, né, da cultura, né? A cultura, em muitos contextos, ela é tida como uma inimiga, mas cultura no sentido de um sistema, de uma leitura de mundo diferente da sua, né? Porque, especialmente a cultura enquanto expressão artística, porque o grande problema que a igreja tem quando se fala de cultura é que ela realmente quer se afastar, quer se diferenciar, muito por causa de uma visão de Cristo como aquele que é contra a cultura, né? que está para dizer não para a cultura e fazer de outro jeito. Por causa disso, por causa dessa imagem de Jesus como contrário, opositor ao sistema, à cultura, esse evangélico ele vive assim, buscando se proteger, como se tentando colocar uma bolha em volta de si para não se contaminar enquanto ele transita nos lugares que ele é obrigado a transitar, né? No trabalho, na escola e tal. Então ele faz o rito, né, de todo adulto. Então ele cresce, ele estuda, ele trabalha, ele tira férias na Disney, ele vai, tal, mas ele está o tempo inteiro falando assim, Jesus não gosta desse mundo não, né? Mas nem todo mundo é assim, entendeu? Tem algumas tradições que já acham o contrário, que Jesus ele é a realização dos anseios da cultura, né? Então, um texto que eu gostaria de indicar para vocês é um clássico nesse assunto, que é do Richard Niebuhr, fala Cristo e cultura. Ele apresenta 5 modelos de como que a igreja historicamente se comportou quando o assunto é cultura. Então não dá para a gente esgotar tudo aqui num bate-papo, mas eu queria indicar fortemente esse texto. Cristo e cultura, do Richard Niebuhr. Então, ele apresenta esses 5, que basicamente a gente poderia reduzir em 3. Você tem o contra a cultura. Agora, o contra a cultura mesmo, gente, roots, raiz, é o Amish, é o cara, é o Quaker, é o cara que vai para uma vila e fica lá. Entendeu? O contra a cultura neopentecostal evangélico é meia boca. Ele está mais para Cristo e cultura em paradoxo, né? Porque ele está ali tentando pegar o melhor de cada lado. E tem o Cristo transformador da cultura, que é muito o esquema, o paradigma das igrejas calvinistas, reformadas, que entende a cultura assim, não, existe a graça comum, Deus reparte os dons e tudo, tem coisa boa, mas a gente tem que transformar. A gente tem que dar um upgrade, tem que ir melhorando. Então, muito dos avanços assim da igreja protestante na Europa, nos Estados Unidos, se deve a isso, de entender que Cristo ele tem interesse na cultura, e aí a gente tem que fundar escolas, a gente tem que fundar partido político, a gente tem que se envolver a partir de uma perspectiva cristã, de uma cosmovisão cristã, etc. e tal. Então, eu acho que não é tão fácil responder essa pergunta, porque nem todo evangélico é assim, nem todo cristão é assim. Mas é importante a gente lembrar aqui que a gente está diante de uma plateia bem diversificada e que tem algumas imagens de Jesus. Por isso que eu fiz questão de tentar apresentar para vocês, né, o texto onde fala de um Jesus que é Senhor de todas as coisas.
Então, resumindo, na minha perspectiva, Jesus se interessa por cultura, Jesus se interessa pelos jeitos de ser gente, mas um detalhe: o cristão, ele nunca vai deixar de ser esquisito. Porque no dia que ele for igual, tem alguma coisa estranha. Aí sim, muito esquisito ainda. Mais esquisito ainda. Então, tem um negócio na música chamado trítono. Né? A menina balançou a cabeça ali que ela conhece de música, trítono. Trítono é aquela parada que rola quando tem um acorde assim dissonante, sabe? Dizem a história que o pai do Wagner, aquele compositor, acordava ele assim: pam, pararam, pam. E o filho, que tinha ouvido absoluto, ficava desesperado e levantava da cama e ia lá e terminava. Pam, pam. Então esse pam, pararam, pam é a suspensão, é o que a música chama de trítono. É aquela distância que incomoda entre uma nota e outra. O Evangelho, ele tem esse trítono. Ele tem esse incômodo. Ele não resolve, Jesus não volta. Eu fico assim, mas por que está demorando tanto? Jesus não volta. Ele fala para a gente amar, mas para a gente ser de um jeito que é o jeito que ele que definiu que é o jeito. Então, tipo assim, a gente não pode comprar qualquer ideologia, qualquer movimento, achando que a gente está amando o mundo, porque tem que amar do jeito que ele falou que é para amar. Aí você fica assim, meu Deus, mas como é que é e tal. Então, rola essa tensão. E a grande tentação do crente é tentar resolver essa tensão. Que ela não resolve, gente. Não resolve. No dia que Jesus voltar, beleza, mas antes, no dia que a gente for, não sei como é que é a sua teologia, antes disso, antes do final, antes do final, jovem padawan, não tem como resolver isso, entendeu? Então, qualquer resposta fácil a essa pergunta não dá para levar para casa, porque o Russo Gonzalez fala isso naquele livro dele também. É diferente. Nós vivemos aqui como peregrinos, nós somos plenamente brasileiros, pagamos imposto, não sei o que, votamos, mas a gente não é daqui. Olha só que coisa doida. Então, esse trítono, para mim, acho que é o elemento fundamental e mais importante quando o assunto é cristianismo e cultura. Ok. Dani, Nívia? Falar só sobre, a partir de uma narrativa pessoal, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente olha para o cristão como, tipo, avesso, de repente, é isso, eu nasci num lar cristão e fui criada na Igreja Batista, e aí me percebi, no momento em que eu tinha que fazer a fatídica decisão do que eu ia seguir para a vida, que em todo esse momento em que eu estive na igreja, eu fui envolvida por arte, porque eu participava de coral, eu cantava, eu fazia aula de música, eu dançava, eu estava envolvida em decoração e artes visuais. E teve um momento que eu percebi assim, essa é a área de conhecimento que eu tenho prazer e que eu gosto, e que foi a igreja que despertou isso em mim. Apesar de ter tido arte na escola, acho que o momento em que eu olhei para a arte como significação foi dentro da igreja. Então, assim, ao mesmo tempo que há essa distância, a gente também se aproxima muito, porque a gente consome arte, a gente faz isso, a gente se utiliza de arte para poder adorar a Deus e praticar os nossos ritos. E eu acho que há aquela, assim, depois que me aproximou tanto, e depois na faculdade teve aquela coisa de, não, isso daqui é do mundo, isso daqui é de Deus. Então, essa arte aqui você pode, essa arte aqui você não pode. E até hoje eu vejo isso também, às vezes, dentro da escola. Eu não posso, de repente, entender e ver o que é samba, porque isso daqui não está dentro do que é uma cultura cristã. Então, assim, eu acho também que parte também de um lugar que está aí, a gente precisa conhecer, né? A gente sabe que
tem, a gente nunca vai, de repente, ser igual. A gente precisa conhecer culturas, e eu acho que isso também é importante. E também ressaltar que a igreja também, né, produz, e eu fiz parte disso. Isso é muito importante que a Nívia está falando, porque quando você assiste The Voice Brasil, assiste aqueles negócios lá, aí o pessoal vai contar a história. Onde é que todo mundo começou a cantar, gente? Na igreja, cara. Tá tendo agora em São Paulo o musical da Rua Azusa, que é feito pela companhia Nissi. Gente, é impressionante a qualidade dos músicos, do vocal. Se você puder, vá lá assistir, ou reza o Pai Nosso para eles virem para cá. Mas aí, só que olha só que coisa louca, durante muito tempo nós exportamos os nossos melhores cantores, melhores músicos, melhores artistas, melhores figurinistas, melhores escritores, para trabalhar na fábrica de outra ideia de mundo, que não, a grande parte não leva em consideração essa experiência que o cara teve com Deus. Mas agora a coisa está virando, e é muito importante se a gente pensar isso. Já existem artistas que tiveram um encontro com Jesus e que estão buscando viver essa vida com Jesus, mas que não estão só mais trabalhando na companhia de outros, ou no projeto de outros artistas que não têm essa mesma cultura. Eles já estão assumindo o protagonismo de criar sua própria arte e de colocar ela no mercado. Isso que é o mais doido. Não no nicho evangélico. Porque acho que a gente teve a fase do gospel, né, que ainda é muito forte, tudo. Mas agora acho que tem um pós-movimento gospel, que é de uma galera que estava lá, no meio da galera, do mundão, né, que, cara, eu quero falar do meu jeito agora. Eu quero falar do amor com a minha voz. Eu quero falar sobre política com a minha voz. E a minha voz quer dizer a minha experiência de vida. E a minha experiência de vida não tem como eu contar essa experiência sem falar desse encontro doido que eu tive com Jesus. E isso está se transformando numa linguagem não religiosa, não dogmática, não evangélica, assim. Acho que está rolando uma coisa muito bonita hoje no Brasil, é que artistas estão traduzindo a sua formação que se deu na igreja para o português corrente. Algumas pessoas falam assim, pô, isso que você está cantando é bonito e tal. Eu estou cantando as mesmas coisas, de sempre. Só que eu não estou cantando mais em evangeliquez, eu estou cantando em português. É só isso. Então, eu acho que é muito importante isso que a Nívia falou, e de perceber agora que essa galera que foi formada na igreja, que até então se via nos projetos aí da música secular, agora está fazendo a sua própria versão. E essa versão, ela carrega ali essa experiência. Eu vou falar no meu input pelo olhar da teologia. Eu acho que uma das coisas que contribuem para esse olhar do cristão como alguém com menos cultura ou avesso à cultura é essa herança que a gente ainda tem de que a fé diz respeito só a uma esfera da nossa vida e não a nossa vida como um todo, né? Então, enquanto a fé for concebida pelo cristão como algo que diz respeito a uma esfera da vida e não a vida como um todo, ele não vai se preocupar em levar a sua fé para o resto da sua existência, para as outras camadas da sua existência. E ele vai viver uma fé que diz respeito só à atividade do rito religiosa, né? E eu acho que tem uma outra coisa também, que eu acho que está por detrás, assim, nessa distância que o cristão às vezes guarda da cultura. A cultura, ela é dinâmica, né? E nos ensinaram que a fé é estática. E aí a gente tem medo de ter contato com a cultura, como se a gente pudesse se proteger disso, mas tudo bem. A gente tem medo de que a nossa fé seja contaminada. Então, assim, diante de elementos da cultura, vem sempre um cuidado para o cristão, né? Como se a nossa fé fosse esse negócio rígido. Mas a nossa fé não existe no vácuo, ela é construída, ela é vivida e ela é desconstruída
na cultura, né? O evangelho ele não chega no vácuo, o evangelho ele chega... O evangelho é supracultural, mas a Bíblia foi construída na cultura, Jesus foi um homem do seu tempo. Então, enquanto a gente não mudar alguns paradigmas, eu acho que a nossa postura vai ser uma postura assim, que mantém distância, né? E a gente perde muito. E o mundo também perde por não ver um testemunho evangélico engajado e preocupado em ser interferido e também interferir na construção da cultura, né? Amém. Cada resposta aqui vem mais 5 perguntas. Mas então, e aí? Bom. Vamos para a última, que é o horário. Olha aí, é a última mesmo. Na verdade, a última era essa, mas tudo bem. Vou inventar uma aqui, brincadeira. Tem uma aqui para você, Marcos, especialmente para você. Marcos, vivemos extremos e paixões na eleição passada. Tem que ter aqui. Em quem você votou? Brincadeira, não é isso não. Se você fosse compor Huckmacher hoje, incluiria personagens políticos na canção? Foi de um presbítero aqui da igreja, então vou falar aqui, só não vou denunciar. Esse irmão, ele está orando, tá consagrado. Gente, foi difícil, né? Mas sobrevivemos. Eu acho que a gente teve no nosso meio muitos feridos, né? Muita gente realmente, isso todo mundo falou, né? Programas de TV, já estava assim criando já uma grade na televisão sobre reconciliação, né? Tipo assim, as pessoas estavam falando sobre como reconciliar e tal. A mãe que brigou com o filho, a filha que não sei o que e tal. Então, eu acho que a gente está nesse pós aí, a gente está descobrindo que se envolver politicamente é muito bom, mas ele não termina no voto, né? Então, o que me ajudou nessa época aí foi encontrar, por exemplo, o Transforma Brasil, que é uma plataforma de voluntariado e que instiga a gente a se envolver com algum tipo de ONG, algum tipo de trabalho no bairro, na rua, e traz para a gente assim, essa responsabilidade, né, de que a gente pode, talvez não mudar o mundo, que é muito grande, mas melhorar o bairro, melhorar a rua, etc. e tal. E o que me ajudou também foi criar uma microsérie no Twitter chamada Memetrópolis, que eu descobri que nós estamos na época dos memes, dos mitos e do mimimi. Então eu criei lá, e eu fico assim, na hora que eu estou assim, bem, né, só político o tempo inteiro, eu vou lá e falo, vou criar aqui uma parte do meu conto, da minha ficção, Memetrópolis. Então, Memetrópolis tem de tudo. Depois você acompanha lá, está no Twitter, a minha série Memetrópolis. Então, eu acho que esse exercício de imaginação me ajudou muito e tentar entender assim, que a política ela não pode engolir os outros núcleos da vida, sabe? Ela não pode ser uma coisa tão soberana assim que me faz assim cortar relações com outras pessoas porque elas pensam de um jeito diferente do meu, de achar que o outro, por votar no fulano, já não é mais nem ser humano. Eu já vi isso de pessoas falando assim, meu problema não é mais moral, é um problema de humanidade, assim, você já não é mais humano e tal. Então, se eu fosse compor Huckmacher hoje, eu não sei, porque assim, eu acho que o artista não necessariamente ele tem que dar esse recado, assim, ficar seguindo uma pauta específica. Mas eu não falei do político, mas eu falei de outros assuntos. As músicas novas falam de relação, falam de gesto, falam de amor, tem uma música, inclusive, que eu quero compartilhar com vocês quando eu voltar aqui no teatro, já fazendo um jabazinho, que é assim, quando eu não estou mudando o mundo, eu aproveito o que está bom. Eu já até compartilhei com o Neil, eu fiz uma pesquisa assim, com alguns amigos que estão aí militando, trabalhando, para ver se a esperança vence essa distopia. Eu falei, quando você não está trabalhando, assim, não está militando, o que você faz? Quando você relaxa, assim. E aí todo mundo foi mandando suas listas, eu fui pensando também nas minhas,
E eu descobri que um dia eu estava com tanta coisa na cabeça, aquela época do impeachment, aquela época doida, não sei o quê, e tanta coisa para fazer, trabalho, aquela coisa. E eu fui comprar um pão na padaria com a Débora, o Joaquim e Isabel. Isabel estava num carrinho de bebê. E eu ali, de repente, eu distraí da minha militância, sabe? Dá um lapso. E eu comecei a curtir o meu filho. E eu me vi ali sorrindo. Aí eu falei assim, gente, o que está acontecendo comigo? E aí me veio essa frase na hora, quando eu não estou mudando o mundo, eu aproveito que está bom. Então, o que tem me curado é isso, assim, a ansiedade, a militância exagerada, aquela coisa, é que tem coisa que já está bom, entendeu? Eu não preciso mudar tudo. Então, eu fiz a minha lista, né? O beijo, a festa, o livro, a tela, o som. E eu falei, isso aqui está bom. Então, quando eu não estou mudando o mundo, eu acho que a gente tem que se engajar mesmo e tal, pôr para quebrar, mas tem a hora que a gente tem que descansar. E reconhecer que a turma que veio antes da gente fez alguma coisa que presta, que é bom, e vamos curtir isso. Então, eu estou compondo, mas eu não estou querendo falar de político, não. Eu quero falar de coisas que são maiores do que a política e que são mais perenes. Ok. Bom, se você não teve a sua pergunta respondida, fique tranquilo. Reclame no saque. Reclame no saque. Manda outra mensagem reclamando, tá bom? A ideia desse fórum é a gente instigar essa conversa, essa discussão, para quem sabe depois a gente continue de alguma forma a refletir sobre isso. Hoje nós falamos sobre cultura e a gente vai ouvir mais algumas canções aí. Vamos ouvir uma saideira? Pode anunciar o próximo palestrante? Pode ser. Pessoal, você quer anunciar? Vai você. Então, que eu gosto dele demais, aí eu queria falar. Gente, dia 27 de março vai ser a nossa terceira edição do fórum e a gente vai receber aqui mais um amigo, o Ed Renekiewicz, que vai falar sobre a dimensão política da fé. Eu queria que você anotasse essa data, dia 27 de março, uma quarta-feira, às 20 horas. O presbítero pode vir fazer a pergunta pro Ed. Guarda essa pergunta aí pro Ed. Pelo amor de Deus. Dia 27, vai ser uma quarta-feira, sempre quarta-feira, às 20 horas, aqui na igreja, tá bom? Então eu já queria agradecer a sua presença, dizer que é muito bom ter você com a gente não vai acabar agora, Marcos ainda vai cantar, depois o Caleb fecha quando a gente acabar com uma oração, pode ser? Tá. Marquinhos, vamos ficar de pé, que vocês já cansaram de ficar sentado. Vou terminar então com Huckmacher, para a gente falar dessa cidade dos homens aí. Quem não me conhecia, muito prazer, obrigado pelo convite, está aqui. Lembrem-se de orar por mim, se você gosta de orar. Débora, Joaquim, Isabel. Tem CD e livro lá fora, mas eu faço um combinado, é o seguinte, que tem valor, mas não tem preço. Então, você vai lá, pega, dá para alguém, ou leva para sua casa. Tem muito valor, são histórias, são canções, são experiências. Não é material, então não tem material ali fora, porque material é aquele negócio que você compra na papelaria. Ali é isso, é música, é arte, e fica à vontade de passar lá. Eu vou ficar mais por aqui conversando com os amigos, o Márcio Jorge está aqui, veio lá do fim do mundo, né? A Adélia e todo mundo ali. Você já sabe, a cidade foi tomada pelos homens. Na cidade dos homens tem gente que consegue ler, mas os outros estão nesses cantinhos. Eu canto Leafy Green, você canta o quê? A cidade está
está cheia de sons. Na cidade dos homens tem gente que consegue ouvir, mas os outros estão surdos. Diz, vem jogando tudo pra fora. A verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova. Abre os meus olhos agora. Vem, jogando tudo pra fora. A verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova. Abre os meus olhos agora. Eu fico com a escola de Rembrandt, você no dadaísmo de Berlim. A cidade está cheia de tinta. Na cidade dos homens tem gente que consegue ver, mas os outros estão cegos pra ti. O mundo é um paradoxo no palco. Você anda zombando da cruz. A cidade está cheia de atores. Na cidade dos homens tem gente que consegue dizer, mas os outros estão mudos pra ti. Aí, vem. Pode ser melhor, hein? Vem, jogando tudo pra fora. A verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova. Abre os meus olhos agora. Toda vez que procuro pra mim algo pra ler, ouvir, olhar e dizer, Senhor sabe o que eu quero. Não curto a certeza. Essa vida que eu quero. Jogando tudo pra fora. Vem, revela a vida que é nova. Abre os meus olhos agora. Valeu, gente. Deus abençoe muito. Obrigado, Senhor, porque uma vez o Verbo se fez carne, se aculturou, entrou na história e nos revelou que o culto mais belo sonhado pela Trindade é a vida. Obrigado, porque ao longo da história, mesmo quando nós rompemos contigo e nos perdemos no nosso culto, na nossa cultura, o Senhor vem ao nosso encontro e nos resgata. Obrigado porque o Senhor levanta homens e mulheres para nos lembrar que tudo que o Senhor fez é bom e que tudo que o Senhor fez só cumpre sentido quando é devotado a Ti, quando é devotado à vida, quando é devotado ao amor, ao próximo. Obrigado, Senhor, por nos lembrar mais uma vez nessa noite essa verdade, que o nosso coração frutifique essa semente que faz com que a gente viva a vida como um culto, prestando culto a Ti a todo instante, no nosso acordar, no nosso produzir, no nosso pensar, no nosso falar, aonde estivermos, em casa, no trabalho, na igreja, compreendendo que tudo que temos e tudo que somos deve ser usado para a Tua glória, para a manifestação do amor do Senhor na nossa vida e na vida do nosso próximo. Em Cristo Jesus, nos guarda ao longo
dessa semana, nos dê uma boa noite de descanso. Obrigado por cada um que esteve aqui e que a tua palavra semeada nessa noite frutifique no nosso coração para a tua glória em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Deus nos abençoe. Boa noite a todos.